espera aí. Quem é que te convidou? Olá, eu sou Beatriz Freitas e estás a ver o segundo episódio da nossa colaboração Brilhantes Diamantes com o Festival Iminente. Com uma vasta carreira que passa por intervenção social, investigação urbana, curadoria ou trabalho comunitário, falamos hoje com uma das pessoas que mais entende e acompanha a história deste festival, com toda a arte, cultura e vertentes que celebram. Com o coração ligado ao Festival Iminente e em especial ao projeto Bairros, o convidado deste episódio é António Brito Guterres. António, muito obrigada por estares aqui. É o nosso segundo episódio da parceria do Brilhantes Diamantes com o Festival Iminente e estamos com o grande António Brito Guterres. Portanto, estamos aqui uma década inteira de Festival Iminente. Tu tens também um vasto percurso de vários anos já, que cruza intervenção social, investigação urbana, curadoria, trabalho comunitário. Recorda-nos aqui do teu primeiro contacto com o Festival Iminente e como é que estes caminhos se cruzam aqui. O primeiro de todos é à volta de conversa, não é bem com nenhum tipo de trabalho específico em relação ao festival, é ir buscando opiniões com o Vils, aquilo que ia pensando, aquilo que queria fazer, um bocado por aí, e que isso à volta da primeira edição, que foi em Oeiras. Depois, efetivamente, isso começou a participação mais regular na segunda e na terceira, e sempre numa lógica de pensar como é que o festival se situa na sociedade, lembrando que hoje em dia eu sou muito adepto dos concertos a solo, e não da cena dos festivais, sim, não é? Sim. Mas é uma realidade, e tendo em conta essa realidade, como é que podemos criar um festival que seja multidimensional, não é? E que albergue várias coisas ao mesmo tempo e que não seja só aqueles dias do ano, e como é que isso pode arrastar para o resto do ano, estás a ver? E como criar um espírito e uma cultura à volta do festival que não seja só a parte do festival em si. Portanto, julgo que ao longo destes 10 anos a minha intervenção foi, ok, alguma curadoria de concertos, mas mais pensar coisas que as pessoas veem como laterais, mas que para mim criam cultura do festival. Por exemplo, o trabalho que se faz nos bairros todos os anos. Exatamente. A parte do arraial dos bairros, que é um espaço no festival onde certos grupos comunitários têm o seu próprio arraial. A parte das lojas, por exemplo, e procurar cada vez mais negócios sustentados que vêm das comunidades. Portanto, e a parte dos debates, de algum modo, e também dentro da curadoria da música, o meu trabalho é mais procurar multitudes, estás a ver? É mais... Porque o festival quer isso, não é? Portanto, a minha participação Exato, foi à temos volta. muitas vertentes de muita arte aqui em conjunto. Quero já então começar mesmo por aí. Como é que surge o projeto Iminente Bairros na tua vida? Qual é que era o maior objetivo na altura? Lembras-te do primeiro mote? Bem, os objetivos vão-se apurando, não é? Claro. Ao longo dos tempos. Mas tem muito a ver com o que eu te disse, que é o festival, a ideia tem uma participação que decorre ao longo do ano e nós investimos não numa lógica de fazer coisas ad hoc, não é? Uma cena que seja visível e bastante comunicativa num sítio qualquer num ano e que nada disso. Investimos coisas de longo prazo. Então, imagina, nos últimos 6, 7 anos pode haver um ou outro bairro e comunidade nova onde o festival entrou, mas na verdade estamos há 6, 7 anos com o mesmo grupo em várias situações. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas das associações desses bairros não só, por exemplo, fizeram formação em curadoria, como permite-lhes complementar a falta de apoio que existe nestes territórios a nível da cultura e dos jovens, mas também trabalhamos com adultos, atenção, mas esses dois idosos, sim, já trabalhamos. também. Mas por outro lado também tens um grupo de população desses territórios que circula pela cidade, que participa, que faz escolhas sobre o que quer aprender, daquilo que quer dar também e que circula pelo festival, de forma empoderada, ou seja, essas pessoas fazem a curadoria da própria expressão dos bairros, essas pessoas instalam os arraiais dos bairros, têm o passe para circularem à vontade, isso também, os miúdos já sabem também que vão participar no festival, que vão lá estar, não é? E isso depois tem outras partes da vida deles que não são visíveis para quem vem no festival, mas que mexe com as escolhas de vida deles. Por exemplo, pode acontecer um miúdo, imagina, eu vou dar um exemplo de um território onde nós estamos, que é vizinho de António Arroio, mas que não há ninguém no bairro de António Arroio. Portanto, isto pode levar que o miúdo escolha ir para António Arroio, ou pode levar até que um miúdo que escolha o que ia fazer traga consigo outras linguagens, outras percepções, outras conversas, porque infelizmente, nestes territórios que nós trabalhamos, são territórios muito segregados
urbanisticamente, e depois isso também tem a vertente de segregas urbanisticamente, também segregas tudo, o acesso à saúde, o acesso à educação, etc. Então o festival é uma espécie de externalidade, que deixa de ser externalidade porque é contínuo, mas é uma externalidade que permite criar circulação, conversar com outras pessoas, estás a ver, por aí. Exatamente. E eu lembro-me até da Carla Cardoso dizer que só o simples facto de dizerem passos de artista que o pessoal já estava bem contente, estás a ver? Tipo as Claro. crianças e tudo, e que isso também já os motivava mais para fazerem parte. Sim, e para não é só isso, só para acrescentar uma coisa que é, quando estás num festival e vês o staff que lá está, não é? De repente no Iminente é misturado com as pessoas todas que vêm desses territórios, não é? Uhum. Portanto, também cria uma cultura de estar no festival que não se limita apenas a quem o pode consumir do ponto de vista de bilhético, não é? Também tem esse lado de que quem está cá está por um propósito e porque faz parte dele. E tu, pronto, lá está, tu estás muito intimamente ligado a este projeto, ao Bairros, que veio também mudar a forma como se poderia ver de fora. Lá está, os bairros aqui são agentes de cultura, destas redes de cuidado, de memória, de linguagem. Que papel é que tu achas que desempenham estas redes na construção de uma cidade e na construção deste atrito de cultura? Olha, assim nós estamos sempre a correr atrás do prejuízo, porque a cidade, e no caso nós estamos que Lisboa, é a cidade mais desigual do país. Portanto, tem mais dinheiro, mas que ele é Está muito mal mas distribuído. ele é oficialmente mais desigual, pior distribuído, não é? E, portanto, o Iminente é só um ingrediente que está a lutar contra um ciclo vicioso que marginaliza cada vez mais estas pessoas, não é? E, portanto, ao fazer isto é criar conexões, criar espaços de circulação que não eram esperados, não é? Criar surpresas, porque não estava esperado que as pessoas pudessem circular desta maneira e pudessem ter este tipo de opção e tomar a decisão sobre o que querem fazer. Portanto, isso por um lado. Por outro lado, também dizer que a parte dos bairros é só um complemento da ideia original do festival, porque o festival Iminente, ou seja, há tantos festivais, o que é que tu podes fazer diferente, não é? E neste caso você precisa pensar muito, porque a maneira como o Alexandre pensou nisto e depois dialogando comigo e com outras pessoas, naturalmente trouxe-o para um lugar diferente. E vou-te dar um exemplo disso. Tu tens um artista que tem todo o circuito que está pré-estabelecido, que é das rádios, das editoras, das produções e que está na televisão e Exatamente. etc. Mas tu podias ter ao mesmo tempo um artista que não tinha acesso a esses circuitos, mas que era acolhido pela população de forma também popular, estás a ver? E tinha o mesmo nível do outro. E nós no Iminente pomos o mesmo patamar, estás a ver? Portanto, isso é importante. Portanto, a questão dos bairros, se reparares, é nesta lógica de como tu programas a parte musical no Iminente, tem o mesmo propósito, que é como é que tu crias uma maior homogeneidade de acessos, não é? E como é que também, atenção, porque depois a literacia também é ao contrário, porque nós temos a mania também de olhar para estes territórios como espaços que precisam de literacia. Sim, mas o que estamos a precisar muito, muito, muito é que as pessoas que têm a agência e o acesso às coisas tenham uma literacia de como olhar para estes territórios. Têm que mudar, não olhar de forma paternalista, não olhar como um sítio onde vão pintar uma parede e comunicam bem, não Sim, é? sim, sim. Portanto, as pessoas como sujeitos da sua ação, estás a ver? E o Eminente traz isto, lá está, como estava-te a dizer, e acho que é importante propagar isso, são as pessoas destes territórios que estão à frente das associações de moradores ou clubes informais que tomam decisões sobre curadoria, o que é que queremos cá, não é? E muitas vezes é curioso que um artista, quando vai a um destes territórios fazer um workshop, é bom que ele perceba que ele foi escolhido por aquelas pessoas, não foi ninguém que disse, vais para ali, e isso é muito interessante de ver no terreno, também a maneira como os artistas depois acabam por rechear o seu trabalho, dos inputs que são dados ali, porque não estão habituados a vão a um sítio e dão um workshop, e ali dar workshop é mais um exercício de partilha, estás a ver, e de construção coletiva. E é uma coisa que também pode não acabar ali logo. Que é Não, importante, não, envolve. isso é muito, o que estás a dizer é fixe porque muitas das relações que se criaram através destes artistas mantiveram-se até hoje nesses territórios. Eu posso dar um E é exemplo, aí só, que há a o diferença. Tristani fez só para dar um exemplo, o Tristani não tem nada a ver com marchas populares. Exatamente. E de Mas, repente. mas no ano em que ele foi para a Corraleira foi o ano de Covid, onde as pessoas estavam órfãs das marchas. Estás a ver? Então o Tristani fez uma cena que teve algum impacto também nos miúdos, porque misturou um lado performativo de corpo e combatida com a cena das marchas. Mas na verdade isto implicou o Tristani mergulhar num mundo que não conhecia de todo, não é? De tal maneira que anos depois esteja o E que de Tristani... repente está bué à vontade. Não, e anos depois ele vai ver a saída da marcha do Alto de Pina, ele Exatamente. vai às marchas do... Estás a ver? Também é interessante esta... Isso foi super bem feito, eu lembro esse ano pelo início. O que acabou com um esquema gigante entre... E envolveu tanta gente, envolveu crianças, Sim, lá sim, está, sim. foi daí que também estava a falar. Sim, pois imagina, envolve a coreografia, envolve a parte da música feita com os miúdos, com eles, envolveu a parte da coreografia, envolveu a parte, por exemplo, de costura, foi tudo feito pelas mulheres do bairro, não sei o Até quê. aí há a convergência de todo o tipo de arte que Yeah, também exato. é apresentado pelo Eminente, é muito curioso.
Muito se fala também, infelizmente, dos bairros de Lisboa estarem a ficar cada vez mais despovoados e completamente descaracterizados. O comércio local que fecha, aquela pastelaria onde tu ias e que tratava por tu, já nem sequer existe. Basicamente, o fim de terceiros espaços e estes vizinhos que ficam alienados e a falta de comunidade que surge. Como tu defendes, e muito bem, e como estávamos a falar agora, uma cidade coesa não pode ser construída apenas de presenças temporárias, expulsões silenciosas ou territórios tratados como cenários de paisagem. Tu vês o iminente como uma arma para ocupar espaço e existe esta preocupação em fazê-lo? Sim, mas é complicado, porque o iminente também está nesta sociedade, nestas hegemonias que nós conhecemos, não é? Nesta hegemonia política e económica. Por exemplo, nós estamos num sítio a gravar esta entrevista, que é a Escola Afonso Domingos. E neste momento, ou seja, que é uma escola que para as pessoas que moravam aqui da zona, e por acaso os territórios que fazem parte dos bairros, onde muitas pessoas são hoje adultas, fizeram aqui a escola, não é? E, no entanto, é uma escola que está há 20 anos abandonada. É uma escola importante, que é uma escola técnica, estás a ver? Então, sim, devolver este espaço à cidade é importante. Mas temos que lembrar também que neste momento muito dificilmente encontramos espaços vazios na cidade, não é? Porque, por exemplo, um espaço vazio na cidade é um espaço, infelizmente, de abrigo para pessoas, porque Claro. com a crise da habitação estão a ter onde morar, então, estás a ver, o iminente está sempre no meio dessa tensão e tem sempre de trabalhar essa tensão. O exemplo que acho que pode externalizar muito, estás a dizer, foi há cerca de 3 anos, quando fizemos o Terreiro do Paço. E eu fui daqueles que fui contra fazer o Terreiro do Paço. Não, mas rapidamente... Conta tudo, porque é que eras ada- contra? pela vocação monumental do espaço ser demasiado grande, demasiado forte, a nível do simbolismo que traz para o país, e isso poder matar o festival a nível da simbologia. Por acaso conseguimos, trabalhamos muito para inverter isso, aliás, para usar isso até como lema, e uma das imagens brutais que eu tenho dessa edição foi o concerto dos 30 anos de TWA, de 20 anos de Alma Miraflor. E porquê? Porque está a ter uma banda, um grupo que se criou na Pedreira dos Húngaros, que é um bairro que foi destruído pela política pública para construir novas casas, em tese melhor para a vida dessas pessoas, só que ao fazer isso dividiram as pessoas por vários bairros não conectados entre si e com falta de transportes. Então para mim foi muito simbólico ver o concerto deles cheio de pessoas que se estavam a reencontrar no Terreiro do Paço e não se viam há anos, e estão-se a reencontrar no Terreiro do Paço, que é o símbolo do centro de poder que toma as decisões que afetam a vida delas, não é? Então este tipo de simbologia de repente criares ali um bocado de rede, o iminente está na sociedade em que está, e um pequeno combate contra a maré. Então, a gente consegue trazer núcleos desta coesão, núcleos dessa solidariedade que existe em vários territórios para o iminente. Conseguimos até ter uma visão solidária de como montar o iminente, mas o próprio uso do espaço que o iminente faz é um diagnóstico também de uma certa degradação, de mudança de funções, não é? Porque quando pensamos, imagina, o iminente usa, ou seja, pensa na street art e diz ser uma das vocações do iminente e da sua base, não é? E tudo tem a ver com o hip hop, também vem um bocado do aproveitamento, se pensares bem, da degradação da maneira como os espaços são dados às pessoas, de tal maneira Sim. que a afirmação do tag na rua, a apropriação de espaços vazios. É não um é? reclaiming da voz Sim, um bocado da disso, não é? cultura, sim. A questão até de, se tu olhares para onde faziam as festas de hip hop, se tu olhares para nos bairros, né? Se tu olhares para os sítios onde o pessoal se Sim, junta quando para fazer são block breakdance, parties. não, e muito usar espaços de veludos, e isso como combate à inacessibilidade que é dada a essa cultura, né? De falta de espaço e de educação, não sei o quê. Portanto, no fundo, nós tentamos fazer um bocado isso, lembrando que, outras coisas, lembrando que isto é uma escola que está abandonada, também faz lembrar isso, não é? E cuja função foi mandada abaixo por uma evocação de uma obra que ainda não chegou a existir, Da que era, ponte. que era a ponte. Lembrar também que em Montijo, onde tivemos antes, eram antigas fábricas que neste momento são locais que ganham dinheiro só por estarem vazios, pela especulação, e portanto também não ignorar que a gente faz parte disso e que não nos devemos tipo, baixar a cabeça por isso, mas pelo contrário assumir isso como verdade e como é que fazemos um papel no meio disso. Não é? E de que maneira é que consegue aqui o iminente contribuir para essa permanência de relações entre a cultura e a cidade que podem advir deste tipo de eventos? Estavas a falar, por exemplo, eu acho que é um exemplo muito bonito, de quando há um concerto e as pessoas se encontram que já não se viam há muitos anos. Mas que outro tipo de relações é que tu achas e como é que perduram aqui é que podem advir deste Olha, festival? vou dar um exemplo. Isto pode ser em múltiplas coisas. Há muitas pessoas que conhecem artistas no iminente, depois ficam a segui-los. Sim, Não é? muito. Há muitas. Nós temos um espaço de loja, como eu te disse, houve uma mudança ao longo dos anos de não focar tanto nas lojas, estão nos centros gentrificados da cidade
e procurar lojistas. O Basof é um deles, não é? Que é pessoas que estão nos territórios que fazem um produto sustentável e que vêm para cá. Por exemplo, isso cria relações para além do festival, porque as pessoas vêm cá, conectam com esses grupos aqui e depois continuam. Por exemplo, o trabalho dos bairros também, as pessoas dão conta do trabalho dos bairros aqui e depois vão ter essas comunidades e fazem coisas lá. Lembro-me, por exemplo, fizemos um trabalho com o Ministro da Cultura na altura, que era Pedro Nuno Silva, um bocado de reconhecimento da cultura e da arte cá nestas comunidades, também passou pelo Eminente, o Ministro, e depois, por exemplo, fez uma política pública chamada Periferias Urbanas, que era vocacionado para colos artísticos para aqueles territórios. Portanto, há muita forma de diálogo entre um ano inteiro e os agentes culturais, agentes sociais da cidade e o que se passa também aqui no festival. Portanto, esse diálogo acaba por ser permanente, embora as pessoas só vejam a externalidade do festival, que é aqueles 4, 5 dias dessa infusão, né? Mas isso implica diálogos que continuam permanentemente. Por exemplo, também os locais que recebem os workshops, como os workshops são patrocinados, também acontece as pessoas que patrocinam os workshops, verem as condições, por exemplo, em que muitas associações estão e ajudar, por exemplo, a melhorar o espaço dessas associações ou, por exemplo, a ceder patrocínios. Portanto, há um diálogo que sai muito fora daqui, mas é verdade que o festival nasce também vários meses antes, não só com a sua preparação, mas também com a lógica dos bairros. E o workshop dos bairros que é durante o verão todo, não é? Começa bem em maio, E junho. isto também, creio que aqui acaba por dar esta continuidade e sentimento que a missão está a ser tomada a cargo, não é? Porque não acaba no festival, continua Sim, sim, mesmo continua. com essas relações. Qual sentes que é o papel do Iminente na legitimação de linguagens que durante muito tempo viveram fora dos espaços culturais mais formais? Olha, eu acho que se tu olhares, as pessoas não fazem. Eu faço esse exercício porque eu sou um estudioso, mas se tu agarrar na programação de vários festivais que há em Lisboa, eu não estou a dizer que isso é propriamente a externalidade boa sobre isso. Hum. E acompanhas o Iminente desde o primeiro ano e vais vendo a evolução dos outros, vais reparar que, por exemplo, festivais não tinham debates, o Iminente tinha debates, festivais têm debates. Um artista que surge aqui, de repente. Reparas que o Iminente tinha convidar artistas para apropriar palcos, de repente os festivais vão buscar artistas para apropriar palcos. Reparas que muitos artistas estão no Iminente com cabeça de cartaz ou com só uma normalidade, de repente os grandes festivais criam nichos, não é? Eu sou contra nichos, acho que preferia que agarrassem no artista e pusessem na programação, né? Mas criam um nicho alternativo para receber esses artistas. Exato. Portanto, apesar de tudo, eu acho que nota-se bastante que há essa contaminação dos festivais de Iminente para aí. Legitimação é uma palavra um bocado forte, porque quem sou eu para decidir o que é legítimo ou não, não é? Claro. Mas acho que de algum modo contribui para balançar alguns dos desequilíbrios que há nesta área, estás a ver? E eu preocupo mais com isso até, porque eu tento sempre até na programação de Iminente procurar artistas que não estão no Tu também fazes parte dessa curadoria, certo? Faço, sim. Portanto, eu procuro sempre mais artistas que não estão no agenciamento, não é aquele artista que tu estás a falar de um e vem um agente e diz, pá, este, não é? Não, eu vou procurar aqueles que eu sei. Parece que já não é tão orgânico, não é? Não, do ponto de vista popular, tem bastante recepção, mas que não vão por esses veículos, portanto, não estão nesses caminhos, ou que até sejam underground, estás a ver? Mas que não têm esse olhar e que possam vir, estás a ver? Portanto, procuro mais artistas agora já, por exemplo, como Erlander, na altura, estás a Sim. ver? O Erlander foi na Matinha, que eu vi. Foi Já isso, muito, mas sim. agora estás a ver, mas na altura deu-me gozo dar Exatamente. o nome dele, ou, Que agora já está possivelmente muito maior, não é? e pronto, portanto, e não é um artista popular, mas é um artista que tem uma qualidade específica, estás a ver? Claro. Pronto, e também imagina marcar o Iminente com grandes palcos para o TWE cantar, para o Next Supremo cantar, ou para haver performance que cruza a Vânia Puma com a Filipa Pussuet, estás a ver? Ou para haver lá está os Unidiggers a apropriarem um palco. Sim. Ou teres, as pessoas não têm grande lembrança disso, né? De repente teres um grande concerto do Apollo G, que se calhar nunca foi um destes festivais assim de Lisboa, e há muitos anos, ainda foi no Monsanto, foi ao Iminente, ou teres, por exemplo, o Julinho, deu um grande concerto na cave de Monsanto, logo no início, quando começou a lançar as primeiras músicas, não é? E, portanto, fazer um bocado parte disso, né? Ser um espaço também em que... É bonito em retrospectiva, não é? Pensar também. Sim, ou então até, vou dar exemplo, às vezes também nós fazemos takeovers, e vou dar um exemplo interessante, que foi, nós queríamos assim muito que o Rifox viesse ao Iminente, e ele já veio ano passado, não, foi há 2 anos, acho eu, com a mãe, né? Com a tia Vivi, tocar o Rebola de Chichon e essas coisas. Sim. Mas, por exemplo, a vez que o Rifox tocou, nós queríamos muito que o Rifox, nós, pessoas dos bairros, estás a ver, o Rifox tocasse, não havia maneira de coisa, então havia o real dos bairros, aquilo que eu te falei que há, que é
uma série de barraquinhas das comunidades a vender as suas comidas. Nós fomos sequestrar um sistema de som não sei onde e fizemos um act no Fizeram Rifox ali no acontecer. meio, estás a ver? E cá tantas tinha mais gente do que estava planeado, estás a ver? Pronto, Incrível. um bocado de fazer essas malandrices lá dentro. Tirado da algibeira, assim. Diz? Tirado da algibeira, assim. E fizemos Adoro. um grande party do Rifox nessa condição, estás a ver? Ai, adorava estar lá. Neste amplo percurso de muito trabalho e desenvolvimento, o que é que mais te deixa orgulhoso e com a sensação que te estão a caminhar no sentido certo? Eu não sou uma pessoa muito orgulhosa nessas coisas. Olha, passas a ser, quero não aqui um tenho exemplo. assim, não tenho assim esses marcos, mas confesso que a cena de iminente que me dá mais gozo é trabalhar com pessoas que eu conheço tipo há 20, 25 anos, estás a ver? De vários territórios, e para estar com elas a pensar o iminente dessa maneira, acho que é uma cena que me dá um especial gozo, estás a ver? Ou seja, pessoas que eu conheço, algumas até que são meus pares nesses territórios, outras são pessoas que eu via nascer, e de repente estar com elas envolvido no movimento dá-me gozo, principalmente de não me verem como um mediador, estás a ver? Elas poderem ter o seu papel e não serem, o António, não, estás a ver? De assumir a linguagem dessas pessoas como uma linguagem que tem propriedade e tem deliberação no festival, é o que mais gosto. O que é que achas que ainda te falta fazer? Olha, em tese para este espaço pode haver um projeto interessante, que vai haver o festival agora, não é, em setembro, mas pode dar-se o caso de a gente poder usar o espaço o ano todo. E isso no momento em que Lisboa carece de espaços de encontro, tu falaste há pouco, e portanto onde é mais difícil fazer comunidade, é mais difícil criar suporte social entre as pessoas, porque não há de facto espaço onde tu possas te encontrar, por exemplo, realizar coisas aqui durante o ano, podes chegar a outro patamar do festival, estás a ver? Quer ter um spot onde dá para fazer performances, concertos, workshops o ano todo, isso eventualmente será... Mas há muitas coisas que eu não quero dizer que eu e o Alexandre falámos que gostávamos de realizar e que não vou dizer porque depois não se realizam, é chato, mas E para ser surpresa também. Mas com esta ideia, tipo, também um lado, vou dizer, também importante, que é o lado da formação, que muitas das práticas que aparecem no iminente têm uma parte pedagógica muito forte e tu não tens lugar neste momento para isso ser credenciado como formação, portanto também criar espaço de formação para estes jovens ter outras vertentes. O ensino está muito balizado ainda na maneira como é apresentado às crianças e aos miúdos. Nos territórios onde nós estamos aqui perto, vou dar um exemplo, alguns territórios onde o iminente está envolvido, tu tens taxas de retenção no segundo ciclo na ordem de 50%, não é? E não é culpa daquelas crianças, estás a dizer? Claro, portanto, chegar a um modelo em que a gente possa ter também algum efeito nisso, pode ser importante. Há muita falta de apoio às vezes, não é? Há muita conversa também de fuck school, deixar a escola para trás, não é? E às vezes também é do ambiente Sim. de que provém, não é? Quando tu estás no quinto ano, imagina, ou no sexto ano, em que o segundo grupo etário é os que têm mais de 14 anos, não me venham dizer que a culpa é deles, estás a ver? Tipo, não dá. Era importante Ou seja, também. o grupo maior etário é os 10 anos, que é o pessoal que transitou da quarta classe para o quinto ano. Agora, quando o segundo grupo etário do quinto e sexto ano é miúdos com mais de 14 anos, uma coisa está a passar e com aquelas idades não podes culpá-los, né? Portanto, há algo ali que é suposto existir e que não existe. Um apoio. Faltam interfaces ali, né? Porque se os pais não têm, por exemplo, nível de escolaridade qualificada, porque apesar de tudo esse é o indicador que mais determina a qualificação dos filhos. Se a mãe não tem essa qualificação, estás a ver, nós temos que arranjar, porque estamos num estado social em tese, criar interfaces que permitam, se tu tens pontos de partida diferentes, para chegar a pontos de chegada semelhantes, não é? Portanto, temos muito a fazer nesse sentido. Isto, aliás, a diferença que eu te falei das escolas é, para além da diferença real, que há pouco disse de Lisboa ser a cidade mais desigual a nível de distribuição do dinheiro, depois tem essas consequências, porque também é desigual nesses campos, não é? Claro. Qual consideras que seja o maior ponto de evolução do iminente ao longo destes 10 anos que passou, mesmo como estávamos os dois a falar, de um festival de cultura urbana para a plataforma que também pensa em território, participação, representação e futuro da cidade? Eu acho que é essa multitude que eu te falei, que é deixar de ser uma coisa que é vista como, ok, um festival de top de artistas de street art e de top de música, assim quê, para ser uma coisa que tem muitas multitudes, estás a ver, que se encontram no festival in situ, mas que perduram para além do espaço e do tempo do festival, e eu acho que isso é o grande ganho que o festival tem e que mais nenhum faz. Um projeto que tu guardes com carinho no coração ao longo de todos estes anos? Não sei. Podes fazer um top 3 se tu quiseres. Mas o projeto tem que sentido. Pode ser qualquer tipo de projeto, alguma coisa que tenhas visto no iminente que tiveste envolvido, que tivesses visto. Eu acho que o Bairros em geral é um grande ganho para o iminente e é incontornável para o iminente a existência de
do bairro, de tal maneira que às vezes, quando por uma razão não há condições logísticas para ir a um festival, há sempre os bairros. Portanto, isto nunca cessa de acontecer, Verdade. O ano passado, por exemplo. por exemplo, não é? Portanto, No Museu da Eletricidade. isso mostra que isso entrou mesmo na cultura do festival e das práticas culturais da cidade, isso é importante. Mas depois lá está, há carinhos pequenos que eu te disse, tipo o concerto IWA, que eu te falei pelas razões que eu te disse, acho que o da Irlanda foi um grande concerto também. A performance que eu te falei há pouco também, para mim foi muito inusitada, estás no Iminente, na matinha cheia de gente, e de repente teres a Wanda Puma com a obra da Filipe Bossuet a fazer a performance ali no meio, estás a ver? A própria, a maneira como o palco foi adornado pelos Unidigras Os na Unidigras. matinha, o concerto de Shocks 49 e o de Julinho na cave do Monsanto, houve assim, e houve bem ótimos momentos, acho que houve assim vários momentos importantes e que ficaram mais ou menos tipo referenciados. A tua história mais caricata em 10 anos de festival? Epá, eu tinha uma postura no festival tramada, que é, e isto é caricato, mas que é, sou só curador, não é? Não faço parte da cena executiva, não sei o quê. Mas como tem tanta gente a trabalhar que eu conheço, eu fico muitas vezes no festival a fazer pontes e mediação. Tipo, imagina, alguém tem uma queixa sobre racismo de um polícia, não sei o quê, e chama-me a mim e eu vou falar com a produção. Portanto, esse papel de estar sempre ali, falta água ali, não é? É um bocado caricato, porque não é uma posição formal, não é? Mas que eu acabo por, sem querer, estar a Tomar. fazer. Isso é caricato, mas eu acho que é interessante ter essa leitura, que é, por exemplo, eu recebo várias queixas de alguma agitação na entrada do Iminente. E que eventualmente nos festivais não há. E a razão pela qual isso existe é porque exatamente como o Iminente é um festival bastante inclusivo, muitas pessoas que vão entrar no festival, que não são pessoas que quem esteja à porta, tipo, imagina a polícia a tomar conta, esteja à espera, têm passe de produção e passe de organizadores. Então, a cena bem curiosa que acontece é, como não é suposto isso acontecer, há stresses. Porque eles desconfiam, estás a ver? Esse gajo buscar o outro lado, esse gajo está naquele bairro, está com coisa por... Não é, né? E de forma a confirmar e revistam a pessoa 2 vezes, não é? Então, curiosamente, isso é interessante, porque o Mineiro tem muito esse tipo de stresses, mas por via de ser um festival em que muita gente, estás a ver, está empoderada com um cartão de free pass e de entrar com o carro lá para dentro, não é? Claro. E é interessante como isso é logo questionável, estás a Visto ver? com maus Automaticamente, não é? Portanto, de alguma maneira também flagra um pouco o que se passa na cidade através É quase da irónico, sua não é? postura. É. O que é que tu costumas ouvir? Sabes-me dizer assim a última música ou coisa que tenha impactado? Epá, isso vai ser chato, porque não, isto não é planeado, ou seja, por acaso a última música que eu estava a ouvir a vir para cá não tem muito a ver com nada, mas foi porque... Não interessa, quero mesmo saber de ti enquanto pessoa. Então, eu vou dizer uma cena, então, eu no carro ouço som digital, Ok. portanto, som muito associado ao meu trabalho, o que quer dizer que é rap, música cigana, porque é a música com que eu trabalho e das pessoas que eu conheço, viva voz, é pessoas com quem eu me dou e que são de minhas relações, portanto, isso no meu carro é o que há. Em casa não há música digital, só música analógica, o que, por isso também, leva a uma coisa chamada coleção, estás a ver, de discos. Portanto, naturalmente, ouço outras coisas, ouço jazz, ouço pop rock dos anos 80, ouço funk, tanto cenas que vêm de uma herança de coleção, né? Mas tinha essa divisão, que é no carro estou a ouvir os sons mais digitais, através de plataformas digitais, e tem a ver com as pessoas que eu conheço do dia a dia que produzem, sei lá, eu agora vim para cá, estava a ouvir Niska, porque o Niska anunciou que vai fazer 3 concertos no Stade de France, então, E lembrou-te e foste e por causa disso apareceu não sei o quê, e fui ouvir um som do Niska, mas também estava a ouvir Lucas Maia, porque há pouco tempo estive com ele, e ele veio ao Iminente, estás a ver? Ok, fixe. E acho piada relativa ele ter um álbum inteiro de músicas de amor, e como é que é possível fazer isso de forma não repetida, estás a ver? Então, estás a ver? Sim, depois chegas a casa e tens aquela coleção. E Sim, eu acho que é um bom equilíbrio. mas também é um equilíbrio de higiene mental para mim, né? Que é Ok. tipo, eu gosto de ter uma ligação analógica, eu gosto da cena de marcar o ritmo da minha casa em função de discos. Portanto, eu vou ali, escolho um disco, tiro, meto, vou começar a cozinhar, acabo a um lado, tenho que ir lá, mudar de disco, vou tomar duche, Bonito. estás a ver? Então é uma coisa que marca também o ritmo nos percursos de casa, estás a ver? E Tira-te um pouco também a cabeça das implica pessoas. objetos, implica não ser scroll, não é? E portanto, Lá mas pronto, está, higiene mental, não é? Como portanto, estavas a dizer. Gostei roda do assim, termo. ontem à noite quando cheguei a casa estava a ouvir o novo álbum de T-Rex, porque não tinha ouvido ainda, portanto, Pois é, olha, também ouvi. estás a ver, um bocado por aí.
E sendo esta uma festa que também pode ser uma forma de ocupar espaço, como estávamos a falar, criar comunidade, produzir memória e disputar a cidade de mão dada aqui com uma faceta política, porque tudo é política, o que é que esperas que fique desta edição e das edições que estão ainda por vir? Isto a dizer, em tese, as edições que estão por vir também serão aqui, não é? Portanto, dá para pensar várias coisas. Uma, a maturação do uso deste espaço, quando espaço é aberto à cidade, não é? Previamente também trabalhar a questão dos sem-abrigo que estão aqui e de garantir que eles têm colocação onde querem, da maneira como querem, não é? Portanto, também é esse lado, não está. Claro, muito Também traz sempre importante. estes desafios, não é? Depois lembrar que este iminente é dos 10 anos, portanto, pode ter aquilo que pode parecer alguma repetição, no sentido em que vais buscar também, vais celebrar com pessoas que participaram nestes 10 anos a sua presença aqui. Mas acho que o desafio do ponto de pontapé de saída deste para o próximo é um bocado pensar que tens um espaço, porque nos últimos anos isso não aconteceu, né? Não havia espaço Exato. garantido. Então, se bem tens um espaço garantido durante 3 anos, e pensamento que vais maturar essa presença nesse espaço durante 3 anos, olhando para a cidade, olhando para as suas necessidades e para as expressões culturais que vão de emergir e que vão precisar de espaço para isso. Vais transformando também, É. não é assim como as pessoas. Muito obrigada, Não, António. obrigado, eu Beatriz, tá, pelo Grande convite. Muito obrigada por teres visto Até aí já. em casa e até já. Até à Até já. próxima.